nós temos hoje um presidente que é o maior presidente do mundo, o maior estadista do mundo, o único presidente que está declarando, encarando, peitando, né? Ele e o Gustavo Petro na Colômbia, peitando o Trump diretamente, tá? E hoje o Lula deu entrevista nas rádios de Salvador e voltou a falar do Trump especificamente. Vocês sabem, gente, que esse povo só pensa em dinheiro. Esse povo só pensa em dinheiro. Aí o Trump está dizendo que quer expulsar os palestinos de Gaza, tirar os palestinos da sua terra, mandar eles para longe, para fazer uma Riviera, para transformar Gaza. Estava tudo bonitinho em Gaza, gente, antes desse monstro genocida do Netanyahu matar mulheres e crianças, atacar Gaza, tá? Estava tudo lindo. Vocês já viram aquelas fotos de antes e depois de Gaza? Estava lindo Gaza. Ele foi lá e destruiu, está tudo arrasado lá. Tudo de propósito, essas pessoas fazem tudo isso de propósito com essa ideia da tal Riviera, tá? Então, o Trump falou hoje, ó, olha o que ele falou, tá? Essa quinta-feira, ele voltou a defender que o território palestino passe para o controle de seu governo. Ao final da guerra, essa é a mídia comercial. Que guerra? Guerra não, a gente tem lá um massacre de Israel contra os palestinos, tá? Nessa manhã, ignorando a enxurrada de críticas à sua declaração sobre Gaza, Trump falou novamente sobre seu plano de que Washington tome o território ao fim da guerra. Guerra. E que os palestinos que vivem em Gaza sejam reassentados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas na região do Oriente Médio. Disse que transformaria a faixa de Gaza em um dos maiores desenvolvimentos do tipo da Terra. Está interessado? Daqui a pouco eu mostro para vocês o que ele quer. Ó. Bufunfa, esse pessoal só pensa em dinheiro. O Deus dessa gente é grana. E garantiu que não usará soldados norte-americanos na região. A frase dele: eles realmente teriam a chance de serem livres, de serem felizes, seguros e livres. Os Estados Unidos, trabalhando com grandes equipes de desenvolvimento de todo o mundo, começariam lenta e cuidadosamente a construção do que se tornaria um dos maiores e mais espetaculares desenvolvimentos desse tipo na Terra. Nenhum soldado dos Estados Unidos seria necessário. A estabilidade para a região reinaria. Tá? Então, ele falou isso. E aí o Lula, nosso Lulão, foi para cima, tá? Coloca o vídeo do Lula aí, por favor, Tati. Os Estados Unidos, os Estados Unidos, a vida inteira, passou a ideia para a humanidade que era o símbolo da democracia. Passou a ideia de que os Estados Unidos era o xerife do mundo. Ou seja, de repente, elege um presidente da República que faz questão de todo dia dizer uma anomalia. Ou seja, um dia ele vai ocupar o Canal do Panamá, outro dia ele vai ocupar a Groenlândia, outro dia ele vai anexar o Canadá, outro dia ele vai, tratar o povo palestino como se o povo palestino, não fosse ninguém, ou seja, quando, na verdade, o que precisa fazer na Palestina é criar o Estado palestino e dar defesa àquele povo palestino que não pode ser tratado como se fosse lixo. É isso. Ou seja, o que nós estamos precisando é um pouco de humanismo, é um pouco de fraternidade, é um pouco de solidariedade, é um pouco de compreensão, que somente com muita paz o mundo pode viver tranquilo. Não é possível que a gente possa dizer, não, nós vamos ocupar a faixa de Gaza, vamos jogar os palestinos para qualquer lugar e vamos fazer lá o que? Uma Riviera? Não. O que tem que se fazer na Palestina é cuidar daquele povo que merece ser cuidado com qualquer outro povo do mundo. E você sabe que há algum ano atrás eu disse, aquilo não era guerra, aquilo era um genocídio, porque a maioria das pessoas que morreram eram mulheres e crianças que não estavam na guerra. Então, veja, tentar normalizar essas coisas e dizer, olha, vamos tirar o povo palestino e vamos ocupar aquilo e fazer um lugar bonito lá. Não, ninguém vai fazer um lugar bonito em cima de milhares de cadáveres de mulheres e de crianças. Ninguém vai fazer. Então é preciso que as pessoas aprendam a respeitar o ser humano. Ora, eu sinceramente acho que essa anomalia que nós estamos vendo, seja
nos países da América do Sul, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, não pode continuar. É preciso voltar o bom senso, a maturidade, a responsabilidade. Você não pode governar fazendo provocação para todo mundo todo o tempo. Ninguém consegue governar. Os Estados Unidos é um país grande, é poderoso, mas não é dono do mundo. É preciso respeitar as fronteiras de cada país. E é preciso respeitar a soberania de cada país. Então, eu, sinceramente, tenho dito para todo mundo aqui no Brasil, eu vou defender a democracia como a melhor forma de governança que o mundo já criou. É na democracia que a gente consegue eleger e deseleger. A gente consegue colocar e consegue tirar. A gente consegue eleger um preto e um branco. A gente consegue eleger um trabalhador e um empresário. É na democracia que a gente tem a verdadeira alternância de poder, Mário. E é por isso que eu sou defensor da democracia em todos os momentos da minha vida e vou continuar sendo, porque somente a democracia é que pode permitir que o mundo viva decentemente bem. O que não pode é a gente achar que o empresário pode ser dono da comunicação do mundo e pode ficar falando mal de todo mundo a toda hora, se metendo nas eleições de cada país. Ora, cadê a soberania dos países? Cadê o respeito às decisões do povo de cada país? Então, eu digo sempre o seguinte, eu respeito a eleição do presidente Trump, ele foi eleito presidente da República pelo povo americano, portanto, ele tem todo o meu respeito para governar os Estados Unidos, para manter relações democráticas e civilizadas com o restante do mundo. Ele não foi eleito para mandar no mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos. É essa relação que eu espero que a gente tenha, que eu acho que a gente construa, porque é isso que faz valer a pena a gente governar um país. Isso é um presidente, não é aquela porcaria que a Michelle tem em casa, não, gente. Isso é um presidente que se dá o respeito, que respeita seu povo, que respeita o mundo, né? Que diz na cara do presidente dos Estados Unidos que ele não é o dono do mundo, ele não é o dono do mundo, né? Agora, ele quer construir uma Riviera em Gaza, ele quer construir uma Riviera em Gaza. Não é curioso isso? Ele é do ramo imobiliário, ele é incorporador, o pai dele era incorporador, e ele quer construir uma Riviera em Gaza. Não vai ganhar nada com isso, é pelo bem dos palestinos, eles vão ficar bem fora do seu território, né? Expulsos do seu território, vão ficar maravilhosos, né? Vão ficar super bem, né? Por quê? O que está de trás disso? Olha essa matéria, gente, da agência Reuters que saiu. Olha isso. Interesse dessa galera. E bota aí, Tati. Ideia de construir Riviera em Gaza remonta ao genro de Trump, Jared Kushner. Ao lado de Benjamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos falou em retirar os palestinos e assumir o controle do território devastado após a guerra com Israel e propôs a transformação do local em uma Riviera do Oriente Médio. Né? Esse pessoal não faz nada sem ajoelhar para o seu Deus, o dinheiro, tá? E olha aí, ó, é projeto da família, da família. Aquele documentário que eu indiquei para vocês mostra que como o Bolsonaro, Trump só confia na família. Família com G igual máfia. Família, né? Igual na máfia. A máfia é assim, os mafiosos só confiam nos seus parentes, né? Não é assim na máfia? É assim, né? Tinha um cara lá no documentário que chamava ele de vigarista. É um vigarista presidente dos Estados Unidos, tá? Toda essa história aí contra a diversidade, é tudo, porque ele quer. Ele vai fazer alguma guerra para ganhar dinheiro, tá? Vai fazer. A visão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma faixa de Gaza sem os palestinos e transformada em um resort de praia internacional sob o controle dos Estados Unidos remonta a uma ideia lançada por seu genro, Jared Kushner, há um ano. A ideia delineada por Trump provocou reações de choque, tanto dos palestinos quanto de críticos ocidentais, tá? Mas essa não foi a primeira vez que Trump falou de Gaza em termos de oportunidade de investimento imobiliário. Em outubro do ano passado, ele disse a um entrevistador de rádio que Gaza poderia ser melhor do que Mônaco se fosse reconstruída da maneira correta. A ideia de uma reconstrução radical de Gaza foi ventilada logo depois que Israel iniciou sua campanha no território palestino, após o ataque liderado pelo Hamas
principalmente por Kushner, o genro, que, como enviado especial para o Oriente Médio no primeiro mandato de Trump, ajudou a conduzir os acordos de Abraão, normalizando as relações entre Israel e vários países árabes. Um imóvel à beira-mar de Gaza poderia ser muito valioso, disse Kushner, que certa vez descreveu todo o conflito árabe-israelense como nada mais do que uma disputa imobiliária entre israelenses e palestinos em um evento em Harvard em fevereiro de 2024. Ele é marido da Ivanka, que lá no documentário também fala que é a filha favorita do Trump, a quem ele confia tanto nos negócios, né, quanto em tudo, tá? É uma situação um pouco infeliz, mas acho que do ponto de vista de Israel, eu faria o possível para tirar as pessoas de lá. Disse ele, o próprio Kushner era um promotor imobiliário em Nova York antes do primeiro mandato de Trump. Então é isso, gente. Nossa, é uma disfarçatez tão grande, né? E é muito preocupante que, ao contrário do Lula e do Petro, o silêncio dos grandes líderes mundiais. Não basta a Rússia, a China ficarem mandando porta-vozes darem declarações de que não aceitarão. Não, os presidentes dos países têm que se pronunciar duramente. Isso é usurpar o território de um povo. Isso é usurpar uma nação. Isso se chama nazismo com interesses imobiliários.